Estamos de volta! Quem não gosta de ser recebido ou de receber alguém com uma mesa bem bonita, uma mesa posta, elegante, né? Pegar aquele simples talher, o prato e fazer uma mesa gostosa. Ah, eu adoro receber a minha família desse jeito e também gosto também de ser recebida quando eu vou na casa dos meus amigos também. Mas você não sabe o que você faz com o prato que você tem, com a taça que você tem, nós vamos te ajudar hoje, tá bom? Tô aqui com a Mônica Cecílio, que é consultora de etiqueta. Mônica, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. Seja muito Muito feliz. bem-vinda. Primeira vez aqui, né? Isso, primeira vez. Nós vamos então ensinar hoje o pessoal a fazer uma mesa posta bem especial, né? E às vezes a gente fica esperando algo especial, uma data especial para montar uma mesa legal. Mas não precisa, né? Não. A mesa tem que ser algo todos os dias, né? Então, assim, é um hábito que a gente deve trazer para nossa casa e a mesa posta, com certeza, as pessoas já fazem, porque você preparar algo, você ter o prato, o talher, um copo e um guardanapo, você já está preparando uma mesa posta. Se ela vai ser mais ou menos decorada, trazer mais coisas, depende do que você está fazendo. Mas é muito importante que a gente crie esse hábito no nosso dia, porque a gente merece, né? A família, todo mundo que estiver com a gente, merece uma boa mesa com o que você tem em casa, com as suas coisas simples mesmo, né? Mas que seja um hábito todos os dias, vai fazer toda a diferença. Não, é verdade. Às vezes as pessoas falam, ai, não, mas eu vou deixar o prato bonito para um dia especial. Para sogra. Não, gente. Aí teu marido, os teus filhos sentam, cada um com um prato de uma cor, cada um com um copo de uma... Não que isso não possa acontecer, gente. No dia a dia a gente sabe que é difícil. Mas pelo menos uma vez na semana, se compromete com você, montar essa mesa gostosa. Parece que a comida fica até mais gostosa. E acho que traz porque a mesa tem muito disso, né? Da convivência, do olhar. A gente sempre fala que a mesa é olho no olho, né? Então, quando você senta, você está de frente para alguém com você, né? Então, é aquele momento de conversar tal. E se você tiver um pouquinho de planejamento, de organização, você já deixa as coisas meio na mão, porque tem essa coisa de que a mesa posta dá tanto trabalho. Não, o mesmo trabalho que você teria de colocar de qualquer jeito, né? Você tem, se você deixar ali separadinho, as coisas do café da manhã já estão numa cesta, por exemplo, eu já trago, coloco na mesa e vai fazer toda a diferença, com certeza. Não, olha, uma toalha que você coloca bonita, gente, já muda a cozinha. Um prato que você coloca, uma flor natural. Às vezes é um vasinho que você tem lá, né? As pessoas às vezes têm jardim, né? Tem lá uma rosinha que saiu, você pega aquela rosinha, coloca num vasinho e põe na mesa, faz toda a diferença. Já né? fica muito legal. Com certeza. Então, hoje aqui você me trouxe uma proposta muito linda, por sinal, com pratos bem clássicos, que são os pratos brancos. E também aqui você misturou, colocou aqui uma mistura, fez uma mesa branca e azul marinho, elegante, né? Aliás, você tá de azul marinho e branco também, foi sem querer? Foi sem querer. Muito legal, veio combinando. Veio combinando com a mesa. E olha só que interessante, vai me falando aqui, por exemplo, isso aqui, você que fez? Não. Não, na verdade, sim, é uma sócia minha que também faz porta-guardanapos para o nosso negócio. Sim. E ela fez esse muito bonito, ele é uma hortência, né? Maravilhoso, olha que lindo, e a gente tem muitas possibilidades. O porta-guardanapo, ele pode trazer muita coisa para a mesa. Então, por exemplo, aqui, né? Você tem um prato branco, né? Que a gente sempre fala isso, se você tiver que investir em alguma coisa, numa louça inicial, invista no prato branco, na louça branca, porque você vai ter 1000 possibilidades, né? Então, por exemplo, aqui, eu tô só com a minha louça branca e eu trago um guardanapo branco também, né? E o porta-guardanapo, ele é uma hortência, que ele trouxe todo um movimento para a mesa e agregou. Glamour, né? Já traz glamour. E aí tem esse aqui que é o suplá. Isso eu gostaria de falar também, que é importante. O suplá, ele não é um item obrigatório na mesa. Ele é decorativo. Decorativo mesmo. Ele traz um charme especial, ele tem uma função também, que é de proteger a mesa, porque aqui vai vir um prato quente em cima dele, ele sempre vai ser usado com o prato raso, né? Mas ele não é obrigatório. Então eu posso fazer a mesa dessa maneira, quer dizer, ó, você veja aqui, ela tá uma mesa bem simples, clean, mas com tudo né? que precisa, né? Com Garfo, o que precisa, faca, eu posso colocar o copo, vasinho aqui na frente, então, né? Dar um
Prato Charme. Sim. A taça, ela tá transparente, ela pode ser um copo também, não necessariamente eu preciso usar taças, né? É Porque hoje em copo. dia, gente, taça é tão barato. É. Antigamente era caro. É, né? não. Quem tinha taça era gente chique. Eu lembro que tinha cristaleira. É, eu até tinha uma exatamente. tia minha que eu falava, olha, no dia que você morrer, eu quero essa cristaleira de presente. Ficava de herança. De herança. Que era a coisa mais linda. Hoje, eu tenho exatamente essas taças. É, eu amo exatamente então, essa cor. Eu comprei, acho que foi R$69 ou R$59,90 o conjunto de meia com dúzia. 6 taças. Então, Então, barato assim, né? É bom o preço, né? Dá e pra você investir. pode também ir trocando. Por exemplo, nesse caso aqui, se eu quiser trazer Usar uma azul. né? Então eu tô só com a louça branca, Tá. né? Aqui eu tenho o detalhe do porta-guardanapo e a taça azul tá Já aqui. fica né? outra carinha. Deixa eu Já só fica pôr pra outra cá pra gente carinha. mostrar. Ó, tá vendo o prato? Que bonito, ó. Tá vendo? Já ficou outra carinha. Colocou a florzinha, já, ó. Agrega, já fica... A outra coisa que a gente sempre fala também, que hoje em dia, né, e agora com o que a gente fala de table decor, de decoração da mesa e tal, nós trazemos itens, outros que trazem cores, e aí, por exemplo, eu posso fazer essa mistura, né? Tá, na mesma mesa Na você mesma pode mesa. colocar Isso. diferente, que não fica Então feio. você não necessariamente também tem que ter, você vai receber, por exemplo, 6 pessoas e você tem 4 de cada lugar, né? Então você pode fazer um pouquinho essa composição, você amplia suas possibilidades, né? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, Você né? não precisa ter a mesa toda, o conjunto inteiro 8 todo pratos igual. igual. Isso. Do outro. Então, por exemplo, aqui mesmo a gente já pode fazer essa mudança. Vamos fazer Vamos desse fazer ladinho, lá? Acho que eu acho melhor. que a gente consegue mostrar Deixar um essa pouquinho quietinha. melhor. Essa aqui tá pronta, já linda, maravilhosa. Isso. Vamos fazer aqui desse lado pra gente poder mostrar toda a montagem. Então, o que eu queria salientar, então isso eu já falei, né? O suplá não é o item E obrigatório. também, né, esse suplá, você pode comprar umas capinhas, mandar fazer, Isso. né? E aí você vai trocando, eu já vi, é muito legal. Ele é uma terceira possibilidade, né? Porque assim, Uhum. você tem jogo americano, né? Essa base de MDF com capinha também funciona como um jogo americano. Bem legal, né? E você pode usar a base também, se for o caso, com suplá. Em geral, o que a gente fala é para daí não usa com a toalha, para não ter sobreposição de tecidos. É uma o jogo regrinha. americano ou o suplá? O jogo americano, ou esse da capinha, ou esse que eu até trouxe um aqui pra gente ver. Agora me fala, porque Tá. às vezes então eu acho que eu tô fazendo errado. Porque eu adoro pôr a toalha e aí eu coloco o jogo americano às vezes também por cima. Tô errada? Não, tá errado. Ai, que bom, Eu tô trouxe um aprendendo. jogo americano, que era Tá. pra gente ver, né? Para lembrar, todos sabem, né? O que é um jogo americano. A toalha, eu gosto muito da toalha, porque ela também me permite ter mais espaço na mesa. O jogo americano, ele fica um pouquinho mais Isso é restrito, verdade. né? Uma regra básica, né, simples da mesa posta, é que você duas coisas que tenham a mesma função, elas não são usadas juntas. Então, o jogo americano e a toalha, eles têm a mesma função, que é proteger a mesa, é o forro da mesa, né? Então, eu não faria isso, né? Embora a gente veja, às vezes tem com Já vi crochê, muito isso, né? por Faz, isso. mas pela regra a gente não Não. faria isso. O Então não suplá faça não, o mais, suplá ele pode ficar em cima da A toalha toalha tranquilamente. do jogo americano tranquilamente também, né? Ou um ou outro, Um legal. ou outro, porque aí- eles têm a mesma função, né? legal. Da mesma Então, maneira que a aprende gente mais não uma. põe 2 guardanapos, Tá. coisas que têm a mesma função. Certo. Então, só recapitulando, montando aqui um lugarzinho, então eu tenho o suplá, que eu posso usar ou não. Esse suplá, ele tem de N artigos, né? Ele tem de palha, ele tem mais básico, tem de vidro, que eu já vidro, vi, são lindos. Então, assim, a gente sempre usa compondo com o que eu vou fazer, né? Como E que é eu... uma peça que não é muito barata, né? não é muito Então barato. é legal isso que você falou também, de às vezes você comprar um, que você consiga conversar com vários pratos. Eu namoro um que é de vidro branco que tem umas bolinhas. Sei. Ah, eu namoro Ele é aquele. lindo, Um dia eu vou comprar um joguinho. Eu tenho um outro rosa, mas depois me arrependi, porque eu não consigo usar com nada aquele. Então, o interessante também é você ter uma lista do seu enxoval, por exemplo, né? Às vezes você pode fotografar pratos que você tenha, tal. Na hora de fazer uma compra, você vai fazer o que a gente chama uma compra inteligente, né? Que é assim, eu já tenho esse, eu posso compor com esse. Ótima
é interessante para a gente não ficar, porque louça é muito difícil para guardar. Você tem que ter armário, né? Tem que ter mais espaço. Chega uma hora que você fala, onde que eu estava com a cabeça que eu comprei? Exatamente. Mas, exatamente. Né? Então, pensando aqui, por exemplo, na louça branca, né? Eu posso usar como eu fiz ali, em cima do suplá, né? Eu posso só trazer meu conjunto branco. E por que eu estou colocando um prato e o outro prato? Isso que eu ia te perguntar. Esse prato, ele também eu vou usar só... Aliás, voltando um pouquinho, uma outra regra da mesa é só vem para a mesa aquilo que eu de fato vou usar. Então, esse prato, nesse momento, embora ele seja um prato de sobremesa, ele vai ter a função de servir, por exemplo, uma salada, uma entradinha, alguma coisa que eu vou fazer, né? Então, eu colocaria aqui se ele tiver uma função. E nesse momento não vai ser a função de sobremesa, vai ser, por exemplo, uma entrada. Eu posso não ter, aí eu não vou colocar. Se eu não for, mesmo que eu for servir a sobremesa, eu não coloco junto. Não, a sobremesa, ele virá como prato de sobremesa na hora da sobremesa. Então, esse também às vezes é uma confusão. As pessoas colocam, antes de servir o prato, tira o prato da sobremesa. Todo aquele trabalho para tirar tudo. Então, assim, ele só virá como prato. Ele é um prato de sobremesa, mas ele só vem nesse momento se ele for usado para uma entrada. Para uma entrada. Senão eu deixo assim, né? E aqui a outra coisa que é interessante mostrar é que, por exemplo, eu posso brincar mais com os pratos de sobremesa, né? Que eu posso ter uma louça branca básica e eu posso ter mais pratos de sobremesa. Que são menores, é mais fácil, e é mais fácil de guardar, né? E ele pode ser conjunto com outra coisa. Então esse aqui, por exemplo, é um prato que muita gente gosta, eu também gosto, limão siciliano na mesa, né? Lindo. E eu posso compor com o meu prato branco, né? Então, deixa eu até mostrar assim. Então, eu estou com o prato branco e esse prato que faz conjunto com esse outro aqui. Eu tenho o raso dele. E aí você pode usar os dois juntos ou pode desmembrar ou pode também. fazer essa separação como eu fiz ali. Legal. Né? Então, aqui... Até o próprio branco poderia vir aqui, mas é uma pena porque eu não vou colocar junto, né? Vai tampar o desenho, Tampar o desenho, não vou fazer isso, né? Então, se eu faria a opção de colocar junto o prato, né? Mas aqui eu posso também trabalhar assim ou não. De repente, eu não vou ter nada disso. E eu também não tenho um suplá. Eu posso usar só assim. E aqui eu ponho talheres, guardanapos. Não necessariamente, por exemplo, eu preciso usar ou um suplá ou um jogo americano. Se eu tiver a toalha e eu não tiver o suplá, não tem problema. Não tem problema. Não vai ser menos ou mais. O suplá é completamente... Decoração ele, como eu falei, ele tem a função também de proteger a mesa se eu quiser e se eu tiver, né? Mas ele não é obrigatório. Às vezes é uma mesa de vidro, mais delicada, vale a pena. Mas se for uma mesa de madeira, se eu você não preciso. Quiser, não precisa. Não preciso. Agora, o suplá... Ele vai sempre poder estar tanto de cima da toalha quanto do jogo americano. Sem Posso problema. usar os dois juntos. Legal. A outra coisa, aí a seguir, um detalhe antes, é assim, como é que eu escolho então a louça, o que eu vou colocar, né? Isso vai depender um pouco do que eu vou servir. Então, por exemplo, eu vou servir vai ter só um prato quente, a carne, e uma massa, um risoto. Então, ele vai vir com um prato, eu não vou precisar desse prato porque eu não vou ter entrada. Eu vou servir um caldo, por exemplo, então ele teria que ter um prato fundo, ou uma combuquinha. Então, essa escolha da louça, o cardápio, o menu, na verdade, vem antes, né? Vem antes. Eu penso, o que eu vou servir? Aí, em cima disso, eu escolho a louça e talheres, né? Os talheres vai ter uma colher aqui se eu for servir um caldo, por exemplo, ou algo que precise da colher. Então, é isso que a gente sempre fala, pensa sempre assim, só vem à mesa aquilo que eu realmente vou usar. Por exemplo, o prato de sobremesa ele não vem, mas tem muita gente, eu mesma, às vezes quando eu vou montar a mesa, eu ponho a colher aqui mesmo que eu vou usar só na sobremesa. Só na sobremesa. Pode isso ou não? Não, isso completamente, sim. Inclusive... Ufa, não errei. Quando você chega, né, você já mais ou menos consegue imaginar que vai ter uma sobremesa e essa sobremesa, por exemplo, né? Se eu tiver aqui, eu tenho uma colher aqui, eu tenho os talheres. Deixa eu só pegar esse talher aqui. Não, é que esse aí é de sobremesa. Esse é menorzinho, verdade. Então, eu vou arrumar aqui essa mesa, eu estou colocando os talheres. Em qualquer mesa que eu for fazer, seja café da manhã, seja o que for, a faca vai ficar sempre do lado direito, garfo do lado esquerdo. Eu tenho toque com isso, porque eu já falei pro povo que é do lado esquerdo o garfo. A pessoa fala, não é.
Falou, me ouve. Ele vai ser sempre assim, né? E a faca com a lâmina virada para dentro, né? Então aqui eu já... A colher tem lado também? Tem. Ah, Aí tá. a colher, vamos dizer que essa aqui fosse, eu vou servir também um Tá. caldo, né? É. A colher, ela vai ficar também aqui do lado da faca, né? Se for o caldo. Se for o Tá. caldo, né? E Perfeito. se eu for colocar talheres de sobremesa aqui, que eu posso colocar, eu também vou colocar aqueles que eu vou usar. Então, por exemplo, é uma sobremesa, é uma mousse. Tá. Então só vai a colher. Só a colher. Não preciso colocar garfo. Não precisa Tá. porque eu não vou usar. Não vai né? usar. Vou Perfeito. servir uma fruta. Tá. Então aí ele virá com a faca Viradinha pra dentro. e o garfo. O lado do cabo, ele é o mesmo que é daqui. Então você imagina que a faca... Que ela tá fazendo Isso. isso aqui, já que ela tá descendo. A faca vai ser sempre aqui, ela vai fazer isso, né? O garfo também. será aqui, ele Perfeito. Ah, que legal. vai... E na hora de comer também, tudo isso vai sair da mesa, eu vou trazer a sobremesa, as pessoas já vão fazer esse movimento e já vai ficar, né? E se tivesse a sopinha, aí você colocaria Isso. a colherzinha do ladinho do A garfo, colher lá. da faca. A Tá. colher da faca do lado da faca. Perfeito. Então, sempre a faca e a colher vão ficar do lado direito, garfo, guardanapo, lado esquerdo. Tá. Né? Se eu tiver, por exemplo, né, porque tem restaurantes, até legal, porque às vezes a pessoa vai e fala, o que eu faço? Aí tem lá 2 garfos, 2 facas. Que eu montei uma ali naquela... nesse formato aqui que você montou. Porque ali eu coloquei, na verdade, aquele talher primeiro de sobremesa, que seria o quê? Salada? É. Ah. Então eu posso, se eu fosse servir, como eu estava fazendo aqui, né? Vamos dizer. Tá. Aqui, vamos dizer que aqui, então, é uma mesa um pouco mais completa, Tá. né? Essa salada que vai ser servida, essa entrada que vai ser servida nesse pratinho, ela vai ser com esse talher menorzinho, porque o prato é de sobremesa, o talher Também. Então sempre também. de fora. De fora pra para dentro. dentro. Então, às vezes você Tá. chega no casamento, né? Casamento tem aquele monte de Chique, aquele monte de taças. taça. Não tem problema, você vai de talheres de fora para dentro. Quem está servindo sabe essa ordem, né? Tá. Então ele vai servir a entrada, você usa o primeiro talher. Deixa o outro lá, não tira. Isso, aí ele vem e retira, né? Aí E aí na vai hora, servir. na hora que ele for recolher o prato, você pode pôr lá, gente, pra ele retirar. Não precisa ter medo dele levar o seu prato. A não ser que eu vou fazer isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui o prato de entrada, mas eu vou usar sempre o mesmo talher. Eu posso fazer isso na minha casa. Tá, né? não precisa. Em casa, né? Não tem. E mesmo eu estou no encontro de amigos tal, não necessariamente porque eu coloquei esse prato, eu vou também ter que colocar esse. Aí, nesse caso, o talher fica... Pra Mas quem está servindo já sabe, Legal, né? perfeito. Aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho a taça, então, ou copo, Tá. tranquilamente, Quer pôr uma né? aqui? Qual que você quer? Eu trouxe Azul? 2 para Tá. vocês verem as possibilidades. Então, eu posso ficar... Essa taça transparente, ela vai servir para muitas mesas, para praticamente tudo. Né? O talher de inox é um talher também que... Todas as composições que eu tiver, se eu tiver que investir fica legal. em algo, eu invisto num talher de inox, o prato, a louça branca, e aqui eu vou compondo, né? E aqui eu tenho essa taça, eu posso trazer um pouco mais de cor, então se eu quiser, eu mudo para uma taça azul, aí ela vai... Por né? exemplo, se eu for servir um vinho, ou se eu for servir, tiver refrigerante, água, suco, mais de uma bebida, que vai mais de um copo na minha mesa. Isso. Como é que eu faço direitinho para fazer? Então é assim, a Servir. primeira regra, vamos dizer, é que a taça de água, ela deverá estar sempre. Tá. O que você for servir, vai ter que ter uma taça para água, Tá. né? E na mesa posta, mais na mesa que a gente fala tradicional, tal, a bebida, em geral, bebida alcoólica, ela é um vinho, Sim. né? Eu nem trouxe as taças aqui pra gente... Facilitar também, porque pode quebrar, né, gente? Que taça de... Mas elas viriam aqui depois da taça de água. A primeira é a de A primeira água. vai ser a de água, Tá. sempre. E eu posso colocar cor nessa taça, né? Eu posso ter a taça transparente para água, mas eu posso usar de acordo com a louça, com a decoração. Tem que ter tamanho diferente? Ou não Em necessariamente? geral, eu posso elas pôr, por exemplo, 2 assim ou fica estranho? Não, em geral elas têm tamanho um pouco diferente, principalmente por causa do vinho, Tá. né? O vinho, ele tem uma taça um pouquinho Geralmente aquela que é maior, mais, né, que é do vinho redondinha. tinto, né? Um pouco menor do vinho branco, né?
E tem aquela taça de espumante também, Tá. que eu também posso trazer para a mesa. Mas lembrando da mesma regra, só vem para a mesa aquilo que eu vou for servir. servir. Então, às vezes as pessoas colocam 2, 3 taças, E mas se vai colocar, só... por exemplo, uma taça e um copo? Também Um copo pode. para água, uma pode. taça para bebida, pode? Fica Tudo isso estranho. nós estamos falando, né? Não é a mesa formal, né? Gente, a nossa mesa de casa, É. aquele almoço legal de domingo, de família, né? Porque a mesa, na verdade, o que nós chamamos de mesa formal e que é a mesa que existe mesmo, a mesa mais formal, ela é uma mesa que a gente costuma falar que ela é muito anêmica, né? Porque se você for pela regra mesmo da mesa formal, você tem que usar toalha branca, arranjos muito sutis, Tá. a louça é porcelana branca, o talher de prata e os taças de cristal. Ponto. Então ela fica, que é aquela formal, protocolar mesmo, Sim. né? Tudo que a gente faz do resto e que a gente gosta muito é o que a gente chama de table decor, é a decoração. Que é a gente nossa, traz, A brasileira tudo. e a gente traz cor para a Tá. mesa e com o que a gente tem e que a gente, com a proposta que a gente vai ter naquele dia, né? Legal, legal. Aqui tá, então aqui, vamos dizer, eu posso deixar essa taça azul, Tá. porque eu tô com azul. Essa taça, ela tem de N cores, né? Nossa, Tem muitas rosa, cores, tem gente, verde. muitas. E a gente vai criando, né? Certo. E agora o guardanapo, por exemplo, quando eu tenho um prato que seja com uma estampa bonita, eu não vou colocar o guardanapo aqui em cima para não Tá. esconder, né? O guardanapo, ele pode ficar em duas posições, tanto Certo. faz. Ou ele vem em cima do prato, Tá. ou ele vem do lado esquerdo. Deixa eu até tirar esse aqui vamos que está pra cá. atrapalhando. Eu só trouxe para mostrar o jogo americano. Tá. Né? Então, ou ele fica vem sempre do lado aqui, esquerdo. sempre do lado Tá. esquerdo. Essa é uma regra que não, porque às vezes a gente fica, ai, mas as regras de etiqueta, isso é muito chato, eu não quero seguir nada. Mas, por exemplo, essa é uma regra simples e que só pode criar confusão se a pessoa resolver mudar. Eu posso colocar o guardanapo do lado direito, né? Bom, eu posso dizer Pode, assim, na gente, minha você pode fazer o casa. que você quiser, mas a gente tá faço te ensinando para fazer Só que, bonitinho. e além de tudo, como boa parte das pessoas conhece essa regra, que o guardanapo é à esquerda, eu sento aqui, se o guardanapo estiver do lado direito, eu vou achar que é meu. Entendi. E daí Dá começa aquela confusão. aquela Tá. confusão. Então é uma regra simples que dá para seguir. Até para entender aqui, você põe para a pessoa que tá do teu lado que aqui é teu. É, Tipo assim, né? é. Daqui para cá é teu. A gente daqui pra sempre cá é estima meu. uns 60 centímetros sendo o lugar de cada pessoa, fazer Tá. caber isso, né? Aham. Então aqui, por exemplo, eu compus um amarelo aqui, porque eu tenho amarelo na estampa, o azul, né? Mas eu Sim. também poderia não ter. Eu não tenho, né? É branco. Eu tenho branco, não é nenhum problema. Olha, ele está aqui com uma outra argola mais simples, né? Aqui, e ele está compondo também Mas da fica mesma charmoso maneira. mesmo. Se o prato, por exemplo, esse daqui, né? Ele é liso, não tem uma estampa e tal. Eu posso então fazer como eu fiz ali, trazer o Fica guardanapo. muito mais legal do que você colocar um branquinho. Pode É. colocar também, mas fica lindo colocar uma cor, Ou né? então eu troco Ou você põe o aqui, branco né, ó, com a cor, com o com azul. a folhinha que você vai usar. Né? Ele trouxe uma É. cor, eu continuo com a minha louça branca, eu continuo com o meu talher de inox, né? Essa taça, ela pode também ser... Cera branca. E o único ponto de cor está no porta-guardanapo, Sim, né? perfeito. E dessa maneira eu também posso compor lugares, né? Só eu tento, a gente busca ter uma certa ordem, assim, para não ficar também... Se eu resolver colocar um branco e um estampado, ele vai ser... Aí depende do número de lugares que eu tenha, né? Então, um de frente para o outro ser branco, o outro é estampado, tá. o outro, né? Entendi. Um branco estampado. Pra ficar Aí intercaladinho, você- né? E você fez aqui. Precisa ver Tá. como é que... E também o porta-guardanapo é outro item que não é obrigatório, Tá. né? Se a Então pessoa eu não trouxe, quiser, eu trouxe até um guardanapo aqui. Tá. Ele é um guardanapo que tem um bordado aqui. por Ai, exemplo. que lindo. Né? Mas até tá de usar. Imagina um batom vermelho Não, mas tem aqui. que usar. Mas tem que usar. Usa, gente, usa. Então, eu posso só dobrar assim, né? Valorizar o bordado que está aqui, colocar em cima do prato ou nesse prato estampado, se for o caso. Ai, É que tem eu não vou gente colocar que eu em já cima. vi que põe assim, ó. Vamos fazer feio? E o povo põe o talher em cima. Então, Ai. vamos dizer que é isso que a Quase gente não. fala.
table decor ele tem várias permissões. Eu Mas tenho o que a gente pode fazer chama. isso? Ele não é da regra, Tá. né? Mas assim, eu acho que o pior é colocar o talher em cima do suplá. Aí fica mais. Aí esse não Tá, pode. esse aí, não. Ou então a pessoa pega o guardanapo e ó. Isso. Ai, eu Não. quero morrer com isso aqui, gente. Não, isso aqui não dá, não. Esse não dá. Não pode, né? Esse não pode. Então, tá, são Então, erros que você são não pode pequenas cometer. que não podem, né? Agora, por exemplo, às vezes a gente vê numa mesa de churrasco, você ter o guardanapo, ter os talheres já aqui um amarradinho, né? Ele pode facilitar Mas aí é uma até. coisa muito, Muito informal. informal. Não é uma coisa, É. né, na mesa ali, né? É, mas pode, Tá. né? Vamos dizer. Então aqui nós temos duas coisas que não são obrigatórias, uma é o suplá e outra é o porta-guardanapo. Ok. Eles trazem o seu charme especial, mas Uhum. E eu posso também deixar só o guardanapo uma dobrinha. E o guardanapo, outra dúvida que aparece também, não necessariamente ele precisa ser de tecido, ele pode ser de papel, tranquilamente. Tem cada um lindo Hoje em né? dia, Ai, eu uso nossa, muito em casa, porque eu falo assim, eu quero uma mesa bonita, mas às vezes não dá tempo de não, lavar, guardanapo de papel, né? Então, cada um mais tranquilo. lindo que o outro. Eu até nem trouxe, deveria ter trazido, eu tenho um que é da estampinha do limão. Ah, que Então ele fica fofo. bem delicado, Tá. agora eles têm um tamanho bom também, né, os guardanapos. Sim. E você pode Como tranquilamente. a gente dobra ele? Porque dá pra gente tentar fazer com isso aqui? Porque a minha dúvida é como eu dobro O de ele. papel? É, o de papel. Não, você Quadradinho pode mesmo? só assim, Tá, compridinho, compridinho. né? Aí depende do tamanho Se dele, quiser usar né? um Não. porta-guardanapo, Aí pode não. No Não guardanapo de papel não vai Não o se- porta-guardanapo. Tá. E tem uma explicação. É. São, na verdade, dois motivos. Um É. é que, como ele é de papel, quando a pessoa for abrir, ele pode estar todo amassado. Ou ele pode rasgar. Fica feio, né? Então, assim, Tá. se eu colocar isso num guardanapo de papel, quando a pessoa for tirar, ele pode rasgar. E daí, Tá. então, no guardanapo de papel, não vai o Sem porta-guardanapo. porta-guardanapo. A maneira depende do tamanho um pouquinho dele, né? Tá. Você pode fazer assim Quadradinho, também. aquele É. triângulo, né? E ele, da mesma maneira, ele Lado virá aqui. esquerdo. Ele pode até vir, às vezes, quando ele é fininho, com o garfo. Pra dar aquela seguradinha pra ele Isso. não ficar abrindo. E a outra regra que a gente coloca é que o guardanapo de pano, quando você senta na mesa, ele vem Tá, no teu vai colo. no colo. O O de guarda-papel não, ele Não vai. continua na mesa. Ah, eu adorei, Mônica. Que delícia. Ah, e só esqueci Ah. do detalhe que são as flores, né? Ah, é então, só pra assim, gente finalizar só pra gente aqui, que o finalizar. nosso tempo acabou. É. É, E- mas olha que lindo, que delicado. Então, qualquer vasinho, qualquer florzinha, aqui eu tenho, né? Já fica super Você delicado. pode colocar garrafinha, pode colocar o que você tiver, Uhum. coloca lá o seu raminho. Tanto flor artificial quanto... Tanto. Hoje tem cada flor artificial linda. Lindas, lindas. Né? Então ouse aí, cuide de quem você ama. É isso Obrigada, mesmo. eu quero que você passe seus contatos para quem está Ah, nos sim. assistindo e volte para nos dar mais dicas, que eu amei. Já Muito peguei obrigada. várias hoje aqui para mim. Então, eu tenho, na verdade, eu trabalho com 2 Instagrams, né? Eu tenho o Instagram Magia da Mesa, que é onde eu coloco lá o meu trabalho, as minhas consultorias. Eu faço consultoria, workshop, cursos, Legal. né? Nessa área, consultoria personalizada também, as pessoas têm uma necessidade específica. Então, esse é o Magia da Mesa, Tá. tá lá nos meus contatos. E eu tenho também o Clube Chique Home Box, que é um clube de assinatura mensal, Legal. que você recebe em sua casa artigos para sua mesa. Em geral, a gente manda um jogo americano dupla face, guardanapo, porta-guardanapo e mais um item que vai complementar a decoração da sua mesa. Gente, que máximo. Então, esse é o Clube Chique Home Box. Eu deixei, acho que os 2 Legal. contatos aí. Muito bom, muito legal. Adorei, Mônica. Volte outras vezes, tá bom? Só me Pra convidar, gente estarei aqui. conversar mais um pouquinho. Olha, você vai montar, fazer uma festa, que tal incrementar a tua festa com foto? Ah, se não tiver registro, não Nossa. tem graça. Aquele Natal, aquele Ano Novo, aquela festona de aniversário, tem que ter registros lindos e maravilhosos sobre isso, não tem? O nosso programa já vai mostrar pra vocês aqui como fazer isso. Ah, eu vou ficar para ver. Nossa, nós já que brincamos aqui antes de vir correndo aqui fazer a pauta, já brincamos aí, daqui a pouquinho nós vamos mostrar pra vocês. Nós vamos fazer o seguinte, vamos de break? E a gente já volta, não sai daí não.